Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um PMcast Força Pública em Marcha começando. Se você ainda não segue a Polícia Militar nas redes sociais, é só procurar por @PME-SP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. E já se inscreve aqui no canal, que é para poder receber todas as notificações e as nossas atualizações também. Hoje a gente vai falar aqui de policiamento com motos, Carijó Filmes, nossa parceira, levando informação e informação da Polícia Militar também de muita qualidade para vocês. E policiamento com motos, para isso, temos os nossos convidados, o capitão De Pierre, que é comandante da CIA de Rocan, escolta do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Muito bem-vindo, comando. Obrigado, boa tarde. E a gente está também com o Tenente Alcântara, da Polícia Militar do Ceará. Muito bem-vindo, comando. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma satisfação imensa poder aqui conversar com vocês e falar um pouco do processo de motopoliciamento, né? Tanto aqui no estado de São Paulo como no Ceará. Vamos falar bastante disso mesmo. E antes, roda a vinheta. Eu quero saber dos senhores agora, né, para começar um pouquinho desse envolvimento com o policiamento com motos. Essas motos, a paixão veio, já é antiga? Começando com o senhor comando. Em 2009 eu vim trabalhar no 2º Batalhão de Choque, que é o berço do patrulhamento com motocicleta de São Paulo. A companhia de Rocan ela foi criada inicialmente como uma companhia do 1º Batalhão de Choque, era uma companhia de rota, a 4ª companhia de rota. Em 86 a Rocan passou a fazer parte como uma companhia do 2º Batalhão de Choque. Eu sempre gostei de moto, eu sempre fui motociclista, mas inicialmente quando eu fui para o 2º de Choque, eu pensava em trabalhar ainda na tropa de CDC. CDC, para quem está acompanhando a gente não sabe, comando, o que é? Eu pensava em trabalhar na parte de eventos e distúrbios civis a pé. Só que no momento em que eu cheguei no 2º de Choque, eu estagiei na Rocan, eu conheci a modalidade de patrulhamento e dali nunca mais eu saí, desde 2009. Eu sou braçal de Rocan desde 2009. E é uma das grandes honras da minha vida e é uma modalidade de patrulhamento difícil, complicada, extremamente arriscada, coloca a integridade física do homem, não é? Mais à prova do que qualquer outra modalidade de policiamento, Verdade. mas extremamente importante a título de servir a sociedade paulista. O motociclista policial hoje, ele é a modalidade de patrulhamento mais efetiva que a gente tem na polícia, apesar do desgaste e do risco ao qual você expõe o profissional. E desde que eu subi numa viatura policial pela primeira vez, eu acabei nunca mais saindo. Eu sou apaixonado hoje pelo que eu faço e a gente vai indo aí 16 anos de Rocan. 16 anos. 16 anos. E o senhor, tenente, como que é esse envolvimento aí com o policiamento com motos? Em 2009, eu ingressei na Polícia do Ceará e no início lá teve um teste já para trabalhar com policiamento com motocicletas, o qual eu me submeti, tive êxito, então eu já comecei já na polícia trabalhando já no motopoliciamento. Então eu fiquei lá no motopoliciamento convencional por um tempo e o raio ele já tinha já um certo respeito da sociedade, já tinha admiração interna também dos policiais, que era um policiamento diferenciado, garopado, então isso já chamou minha atenção. Então em 2012, né, eu me submeti lá ao curso e aí tive êxito. Então, desde 2012 eu pertenço à unidade também, já faz 13 anos que eu trabalho nessa unidade, né, especializada no modo patrulhamento tático, que é referência em nosso estado e, graças a Deus, a gente tem uma doutrina própria que é bastante difundida, não só no nosso estado, mas como entre outras co-irmãs que vêm lá no nosso estado, né, absorver um pouco do nosso conhecimento. Isso é motivo de grande satisfação pessoal e também de todos que pertencem à unidade. Muito legal. O senhor falou aí o raio. Isso. Aqui em São Paulo nós chamamos de Rocan, né, o policiamento com motos. No Ceará é o raio. É o raio. Tem alguma diferença nesses policiamentos ou não? Doutrinariamente, a situação urbana do Ceará, ela é muito diferente da nossa. O Ceará, você tem a necessidade de um deslocamento de equipe tática. São municípios menores, com exceção de Fortaleza, é óbvio. São municípios menores e eles operam sempre com armamento longo, de forma engarupada. E a equipe de motocicletas, ela conta com o policial na garupa, ela conta com uma quantidade maior de motos, porque ela precisa ela tem a necessidade de uma independência um pouco maior.
Os moldes de ROCAM da Polícia Militar de São Paulo é mais voltado para trânsito. Então, num primeiro momento, a gente opera 3 motos ou 2 em situação de RPM. E a gente é mais voltado para trânsito, a gente é mais voltado para deslocamento em trânsito. Por isso que hoje, por exemplo, a gente não utiliza o policiamento engarupado. Existe um teste, mas só para alguns cenários muito específicos. E a gente precisa de mais agilidade do que eles. Entendi. Então são doutrinas de patrulhamento diferentes. O que acontece lá no Ceará, a gente tem processo de policiamento diferente com motocicletas. Tem um patrulhamento ordinário, que é prestado pelo policiamento convencional, que aí eles atuam ou em trinca ou em dupla. E tem o modo patrulhamento tático, este realizado apenas pelo raio, certo? Qual a diferença desses dois processos de policiamento, de modo policiamento? É que no modo patrulhamento tático tem a figura do garupa. Então hoje o raio ele atua com 3 motocicletas e 4 policiais, esse quarto garupado, ou com 4 motocicletas e 5 policiais. Então, o modo patrulhamento tático, ele vai necessariamente atender às ocorrências de maior gravidade, certo? Relacionar tanto os crimes contra a vida, como os crimes contra o patrimônio. E como São Paulo, não é comparado a São Paulo, como bem trouxe aqui o capitão De Pieri, mas a gente tem, né, os grandes centros urbanos hoje, o trânsito, né, complica a atuação das viaturas 4 rodas. Sim. Então, a motocicleta, devido à agilidade, flexibilidade, rapidez no meio urbano, você consegue chegar mais rápido nas ocorrências, bem como adentrar em locais que a viatura 4 rodas não consegue acessar. Então, esse diferencial faz com que a gente tenha, né, um êxito no atendimento de ocorrências de maior gravidade, e a gente tem resultados expressivos hoje no Ceará, devido a toda essa dinâmica que eu tentei aqui sintetizar, né, em poucas palavras, mas que como bem trouxe aqui o capitão, é um policiamento complexo, né, que precisa de bastante treinamento, porque ser policial militar em qualquer estado brasileiro já é difícil. E ser policial motociclista, né, traz muito mais riscos, né? A moto, ela já traz por si só já uma periculosidade maior, porque a motocicleta, para ter uma estabilidade, eles têm que estar em movimento. Então, o policial ali, momento ali de distração, ou às vezes no trânsito, né? Até porque você tem que pilotar por você e as outras pessoas também, um descuido qualquer pode trazer um acidente e aí o policial se ferir no acidente. Então, é um serviço que traz assim, bastante atenção, bastante treinamento e o policial bem capacitado também para atuar nas ocorrências operacionais, né? É verdade. E qual que é o significado das siglas ROCAM e raio? Vamos começar? Por favor. Raio é rondas de ações intensivas e ostensivas, né? O raio, ele nasceu em 2004, através do, então, Capitão Márcio, hoje, né? Ele é coronel comandante-geral da reserva, mas ele foi idealizador do raio. O raio começou apenas com 8 motocicletas e 16 policiais em 2004. E hoje, né, devido à expansão do raio, devido aos resultados, a gente começou a expandir para todo o estado em 4 fases de expansão. E hoje a gente virou um grande comando, né? Na verdade, hoje é CP Raio, que é Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas. E hoje a gente tem 5 batalhões, 19 companhias, e 62 pelotões, distribuído isso em 80 unidades e presente em 79 municípios do estado cearense. Apesar do estado ter 184 municípios, essa expansão ela aconteceu de forma gradativa, né? Primeiro para cidades, as macro-regiões com mais 100 mil habitantes, depois 50 mil, 30 mil, a gente está agora na última fase, a 4ª fase, que é para cidades até 25 mil habitantes. Então, hoje a gente já atende 80% da população cearense. Muito legal. E a ROCAM? Ronda ostensiva com apoio de motocicletas. Criada em 1982, hoje o motopatrulhamento ele se estende aos batalhões de área, certo, através de um programa chamado de Rádio Patrulhamento com Motocicleta, RPM, que basicamente é uma equipe de 2 motociclistas que atende 190, opera como unidade de serviço normal, ela atende 190. O patrulhamento tático de motocicleta, que é realizado pelos BAEPs, e o patrulhamento de choque com motocicletas, que é realizado pelo 2º Batalhão de Choque.
toda a doutrina e os cursos que envolvem motocicleta, eles são centralizados pelo 2º de choque, que é a unidade berço do motopatrulhamento. Mas a Polícia Militar hoje, ela possui motociclistas policiais em todas as suas unidades. Em um BAEP ou outra, em uma situação muito específica ou outra, eventualmente uma companhia pode não ter motociclista. Mas, em geral, existe uma previsão para que todas as unidades e subunidades da Polícia Militar, elas tenham algum nível de patrulhamento com motocicleta. E é muito legal a gente trazer realidades que são tão diferentes, né? Mas mostrando essa integração de que as polícias aqui no país, as polícias militares aqui no país, elas se conversam e estão sempre buscando atualização. O motivo da vinda do senhor aqui para São Paulo? Foi um convite aqui feito, né, pelo comandante, né, da ROCAN de São Paulo, né, para o primeiro encontro técnico-científico, né, do motopatrulhamento, né, do policiamento, e aí do policiamento com motocicletas. E eu vim com o tema, além de falar do processo de motopoliciamento, eu também vim trazer um pouco do policiamento garupado, que como já bem trouxe aqui o capitão, né, a modalidade que a gente já desenvolve já desde o início lá no Ceará, mas vale aqui ressaltar que a gente veio aqui, primeiramente aqui em São Paulo, né, absorver da doutrina aqui de São Paulo, da ROCAN de São Paulo. A gente também foi em Goiás, onde também tem um motopatrulhamento bastante ativo, feito pelo Giro de Goiás, e aí a gente juntou, né, as doutrinas de São Paulo e a doutrina de Goiás, e aí a gente foi lá e transformou o que é hoje a nossa doutrina lá, utilizada no CPA. Então, vale ressaltar que é uma satisfação imensa, né, poder retornar agora aqui também para poder participar desse encontro técnico-científico, né, em alusão aos 43 anos da 43 anos da ROCAN. da ROCAN de São Paulo. Então, para mim, pessoalmente, e para o CPA como um todo, é motivo de grande orgulho e satisfação. Existe uma interação muito grande entre a gente, Goiás, Ceará, Minas, Paraná. As tropas de motopatrulhamento do Brasil, hoje, como outras modalidades, como cavalaria, por exemplo, hoje a nossa ideia, e apoiada pelo comando da instituição, é a gente conversar com todas as polícias e somar técnicas. Em algum momento, tanto Goiás quanto o Ceará vieram aqui em São Paulo buscar um conhecimento e implantaram em seus estados e implantaram técnicas que a gente não utiliza aqui hoje. Aí a gente chamou eles um pouquinho para conversar. São as 3 principais doutrinas de motopatrulhamento no Brasil: ROCAN, Giro e Raio. E a gente chamou esse pessoal para a gente ter uma conversa, um encontro técnico-científico que envolveu mais de 300 motociclistas Que legal. da Polícia de São Paulo. Aí vieram também guardas municipais, os batedores do Exército, Polícia Rodoviária Federal. Outros estados vieram também? Minas Gerais também veio, Goiás mandou inclusive o subcomandante lá do Giro. E a gente recebeu bastante gente também do interior, da nossa polícia aqui. Aí a gente teve a oportunidade de, durante o dia, falar sobre condução de motocicleta e motopatrulhamento, de forma a gente tentar integrar as nossas doutrinas e tentar mostrar para o nosso operacional de motocicleta que existem outras formas de operar e, principalmente, que ele não está sozinho, que todo mundo passa mais ou menos pela... Todo mundo toma a mesma chuva em cima da moto, né? Todo mundo toma a mesma chuva em cima da moto. A diferença é que lá no Ceará é mais sol do que chuva. Mas a gente tem um período lá, comandante, de janeiro até junho ali, chuvoso também. Esse calor de hoje o senhor não tá nem estranhando, né? Tá fresquinho. Não, tá tranquilo. Bicho do céu. O pessoal até teve um comentário aqui, falando, não, por que vocês andam assim? Pra quem trabalha de moto no sol, tem que ser, né, comandante? se você não tiver com a pele coberta, você dura 2 meses. Assim, se a gente na Operação Verão em Santos chega uma hora que você já não aguenta mais os braços, eu imagino você. O Ceará tem que estar... Que eu ouvi falar que no Ceará faz sol, né? Faz sol o ano todo. Faz sol. Mas é isso aí mesmo, o policial tem que estar bem protegido, né? Porque tem a insolação, mas também serve como forma de EPI também, de proteção, com certeza. tudo, né? Então, hoje, como foi bem dito aqui, o Ceará, né, tem um sol... Para cada habitante, mais então, os turistas. Aí o que acontece, se o policial não estiver bem protegido, ele vai adquirir algumas doenças de pele e tudo. E além de ser uma característica também do motociclista, né? Está usando equipamento, manga longa, jaqueta, já está intrínseco também aí a atividade, né? Então, junta tudo isso daí, aí o policial já tem esse costume também.
Então, não é novidade, né? Tipo, policiamento com motocicletas. Um dos motivos do equipamento é assim, isso aí é um dado que todo estudioso, toda pessoa que conhece mais o Aham. motociclismo sabe desse dado. A maioria das pessoas que se machuca de motocicleta se machuca muito por não estar equipado. Justamente. Aquela frase, né? Você se equipa para queda, você não se equipa para andar de moto. Você está equipado para cair. Para caso você caia, você não se machucar. A maioria das pessoas que se machuca ao se envolver num acidente de motocicleta, num incidente, né, como a Bracico chama, ela se machuca por não estar equipada. E ela não está equipada porque ela está num pequeno deslocamento. O cidadão, ele sai de casa e ele vai na padaria. Para ir na padaria, que é as 10 quarteirões da casa dele, ele não coloca joelheira, bota, jaqueta. Vai de bermuda, camiseta, Ele regata. vai de bermuda, camiseta e chinelo. Se Aí, duvidar, Chinelo não coloca, se ainda. duvidar, não coloca nem o Se capacete. duvidar, ele não põe nem o capacete, dependendo de onde ele Logo ali. estiver. Aí, nesse deslocamento de 10 quarteirões, ele cai a 40 por hora. Que numa velocidade baixa. Encontra uma mancha de óleo e perde a frente da motocicleta. Só que como ele não está equipado, essa queda a 40 km por hora tira o cara do serviço, por exemplo, por 6 meses. Porque ele tá de chinelo. Então ele vai perder ali, ó, um mindinho, o dedo mindinho, a hora que ele raspar no chão, vai. Entendeu? É uma coisa que os nossos motociclistas têm muito incutido, é a situação de EPI. Não importa o quanto o deslocamento é curto, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. A pilotagem não é nem a defensiva, né, que a gente prega, é a ofensiva. A pilotagem defensiva é aquela na qual você não vê o motorista na sua frente. A pilotagem ofensiva, conceitualmente, é aquela na qual você não vê o motorista na sua frente e já toma atitudes para dirimir isso. Então, tanto nós quanto o Raio, a gente pega muito forte com os policiais na parte de pilotagem. E para ter essa perspicácia, como que é o treinamento dos policiais? Posso começar? Sim. Lá no Raio Ceará, o policial ele é submetido a 6 semanas de curso. E lá a gente partilha de cada situação por módulos. Então tem os módulos de pilotagem, os módulos de abordagem e os módulos relacionados ao tiro. Tanto a pé firme, que a gente chama, né, que é desembarcar da motocicleta, bem como o tiro dinâmico, que é em cima da motocicleta embarcado. Então, o policial que quiser, e aí eu me refiro aqui a todos os policiais do Brasil que quiserem ir lá pegar um pouquinho do conhecimento do CP Raio, tá o convite lá, é só mandar lá um ofício pra gente, a gente tem a satisfação imensa de receber lá os policiais das escolas irmãs. Então, 6 semanas de curso, e aí, terminado isso, você está habilitado a fazer parte, né, os policiais que pertencem à Polícia Militar do Ceará, a fazer parte lá do nosso efetivo, após o término do curso. E aqui em São Paulo? Em São Paulo, a gente tem um curso, que é o curso de Rocan, um Uhum. curso de 4 semanas, no qual existe uma parte muito intensiva de pilotagem, tanto que a gente faz uma prova para o curso, além do TAF, né, além do teste de aptidão física, a gente faz também uma prova de pilotagem. Porque o indivíduo, para fazer o curso de Rocan, ele tem que já ser um motociclista, ele tem que já chegar com um nível de pilotagem razoável. Entendi. O curso ele é muito avançado para ser. A Acho que grosso modo, para ser. é igual Não é como autoescola, né? é igual como a gente diz lá no Ceará, ninguém vai lá ensinar você a andar Não, de ninguém vai motocicleta. ensinar vai você fazer a a andar de pistinha moto. ali, Não, faz o lá, oito. ninguém não, vai lá, ensinar. lá você vai para ficar bom. A Vai gente melhorar tem, a pilotagem do policial, principalmente para atividade policial, né, em cima da motocicleta. a gente pega muito na parte de pilotagem policial. A gente tem pistas e treinamentos de baixa velocidade, de alta velocidade, na qual a gente faz em 2 autódromos, inclusive, Capuava e o Aras Tuiuti. E a gente pega em pilotagem on-road, em asfalto, né, em situação urbana, e off-road. Então, o policial, quando ele faz o curso de Rocan, inclusive alguns policiais do Que Ceará legal. já fizeram, Isso. assim como A gente tem uma satisfação, policial né? meu também já foi fazer o curso de raio, Muito né, legal. no Ceará. A gente tem essa interação, porque eles têm muito o que ensinar pra gente, e humildemente a gente também tem alguma coisinha de técnica para passar para eles. Terminado o curso de Rocan, o policial ele vai ter um nível de pilotagem já muito bom, muito acima da média. E a ideia do curso de Rocan é que ele chegue na unidade e multiplique o que ele aprendeu. Além do curso de Rocan, a gente tem um estágio de RPM, que é um estágio que é voltado somente para a pilotagem. Aham. Ele tem pouquíssima técnica policial propriamente dita, que é para treinar
os policiais que atuam no 90 com motocicleta. Esse é um estágio de 1 semana no qual a gente pega só pilotagem, principalmente a pilotagem emergencial. Às vezes o policial, ele é habilitado e treinado pelo SAT, com um treinamento básico de motocicleta, mas ele não tem técnicas avançadas que podem salvá-lo. A maioria dos motociclistas de fim de semana, vamos dizer assim, e mesmo até dos profissionais, né, do motoboy, do entregador, eles não sabem realizar uma frenagem emergencial. Existe uma técnica. Existe uma técnica para o policial não cair. Acelerar, né, comandante? Todo mundo sabe acelerar. Meu. Agora, parar é outra acelerar, coisa. Meu, a primeira para baixo, o resto para cima, acelerar vai fácil. Agora sim. Por exemplo, a frenagem emergencial é uma técnica na qual você joga no motor da moto, tem um jeito de você não cair, tem aonde você freia, como você freia, você tem que conhecer o equipamento da motocicleta com a qual você está lidando. Então, são coisas que a gente passa nesse curso para preservar e melhorar a qualidade de pilotagem do nosso policial. E quais são os tipos de ocorrência que são mais atendidas, né, por esse tipo de policiamento? É só a gente terá, escutando aqui o capitão comentando, e aí a gente falando de interação, e a gente vê como é que as polícias de fato, né, elas interagem e os processos de policiamento são parecidos, né? Lá no raio, o policial, para ele ir para a nossa unidade, ele tem, primeira coisa, ser voluntário, né? Então, a gente abre um processo seletivo para ele se inscrever, e aí a primeira coisa que a gente faz a avaliação é a ficha técnica do policial lá, né? Se tem um bom comportamento e tal. E aí ele é submetido a um teste físico. Se for apto, aí ele vai para o teste específico de habilidades, que também é uma prova. Como o capitão Peri falou bem aqui, a gente não vai ensinar o policial a andar de motocicleta, a gente vai aprimorar a pilotagem dele para que ele atue no modo patrulhamento tático. E aí, ele é aprovado nessas 2 etapas do concurso, ele vai para a terceira, né, do processo seletivo, quer dizer, ele vai para a terceira, que é a entrevista, e pronto, ele passando na entrevista, ele está habilitado a iniciar o curso. E aí, para iniciar o curso também, aí a gente vai fazer outras avaliações devido à necessidade, né, da unidade. Então, o policial, ele também participa, e aí, como o senhor também bem falou, a gente lá no Ceará, o que não falta é areia. Né? As praias, né? Praia, muita praia, então o policiamento ele tem que saber atuar tanto no on-road, que é no asfalto, bem como na parte de areia, né, que é o off-road. Também a gente tem a parte do interior do estado que tem carroçal, então, né, terrenos que você precisa ter uma habilidade técnica para poder operar. Né? E até porque a gente opera lá hoje, né, com 2 tipos de motocicletas, que é a XT 660, né, de altas cilindradas, e a Africa Twin 1100 cilindradas. Então, o policial, ele faz o curso todinho numa média cilindrada, na motocicleta média cilindrada. E aí, quando é transferido para a unidade, ele faz uma nova adaptação agora na de altas cilindradas, para ele poder operar em todos esses terrenos aí, ter a capacidade técnica e a habilidade para poder operar dentro da equipe, né? Mantendo a segurança pessoal, bem como a segurança da equipe também. Treinamento é constante, não para. E essa história do on-road e off-road, vamos lá, São Paulo mesmo. Para as pessoas que não conhecem, o 27º Batalhão, a 2ª CIA lá, que é um bairro, uma macro-região de São Paulo chamada Engenheiro Marcilac. É a que pega Interlagos, né? Depois, é de Interlagos para frente, é o 27, né? É de Interlagos para o sul. A última companhia da região metropolitana chama-se, num bairro, uma macro-região chamada Engenheiro Marcilac. Como Rocan do 2º Choque, a gente já fez bastante patrulhamento lá. Uma vez a gente acompanhou uma motocicleta após cometer um roubo. A gente começou na Avenida Nossa Senhora do Sabará, que é próximo ao Autódromo de Interlagos. O cara era bom, ele estava numa moto de alta cilindrada e a gente foi parar lá no Engenheiro Marcilac. Um acompanhamento que começou numa avenida asfaltada de 4 faixas, larga e bem com uma estrutura urbana, terminou numa estrada de terra. Quase sentido a um lugar lá, que caso as pessoas não saibam, dentro da Grande São Paulo tem uma aldeia indígena. Terminou na estrada que estava sentido essa aldeia indígena, que é a área lá acho que é 4ª CIA do 27, se eu não me engano. Então, assim, numa ocorrência, a gente foi de uma área extremamente urbana, de uma avenida com 4 faixas, bem asfaltada, para uma estrada de terra que termina numa aldeia indígena. Se o policial não tem treinamento, não tem a experiência, ele não sabe andar, né, a hora que ele cai na terra, se ele não sabe
como a motocicleta vai se comportar, se ele não conhece o controle de tração da motocicleta, ou nesse caso, se ele não sabe que a motocicleta não tem o controle de tração, a aceleração ela já é de uma forma completamente diferente quando você está num terreno Posicionamento, né, do piloto. arenoso, o posicionamento, você não faz, você não pendula mais para fazer curva, né? Porque as pessoas, o pendular de uma forma leiga, né? Uhum. Aquele processo que o motociclista ele deita a motocicleta para realizar uma curva, chama-se pendular. Quando você entra numa estrada de terra, você já faz a curva diferente. Você faz a curva em pé na moto. Porque se você pendular, você vai pro chão. Você tá num terreno arenoso. Você vai cair. Todo esse treinamento policial ele tem que passar por isso, porque ele tem que ter condição de operar em qualquer terreno. Aqui, imagino, mais ainda no Ceará, né? Será? A gente sai, como o senhor mesmo bem comentou lá, tem várias áreas, principalmente no interior do estado, que você sai aqui do asfalto para terrenos arenosos, areia de praia, e o indivíduo que mora nessa região, ele tem habilidade, ele nasceu ali, então ele está acostumado. Então o policial também tem que estar capacitado para operar em todo esse tipo de terreno. E conhecer bem também a área que ele está ali patrulhando, né? Conhecer. Quais são as ocorrências que são mais comuns para esse tipo de policiamento? Pronto, como a gente, no início da sua conversa estava falando, né, que a motocicleta traz maior agilidade, flexibilidade, como eu comentei aqui no meio urbano. O raio hoje, por ser um moto patrulhamento tático, porque a gente tem processo de policiamentos, que a gente comentou aqui já, policiamento ordinário, que atua, né, em apenas 2 motocicletas ou 3, e tem um moto patrulhamento tático, que é hoje feito pelo raio, lá no Ceará. Então, ele vai especificamente atender às ocorrências de maior gravidade, principalmente os crimes contra o patrimônio, assaltos, bem como os crimes contra a vida. Certo. Então, hoje lá a gente tem, aqui você chama Copom, lá nós chamamos CIOPS. E aí dentro da CIOPS a gente tem um GD lá que é específico da nossa unidade. Então, a gente tem um operador nosso lá dentro da CIOPS que vai chegando às ocorrências, ele vai filtrando essas ocorrências de maior gravidade e vai direcionando para as equipes. Então, teve a tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo. Então, tentativa de assalto ou um assalto, principalmente a indivíduos com motocicletas. Então, o raio vai atuar principalmente, né, nessas ocorrências. Hoje, infelizmente, é sabido que o criminoso ele se utiliza em São Paulo muito da motocicleta e muito do chamado, né, disfarce de entregador. Sim. Ele coloca uma bag do aplicativo de comida nas costas Mas assalto. e, diante dos nossos olhos, ele acaba passando batido porque ele é só mais um entregador. Nos grandes corredores, áreas de trânsito intenso, 23 de maio, Sabará, Interlagos, Tiradentes, Brasleme, um indivíduo numa moto de média cilindrada, se ele tiver uma habilidade de pilotagem assim, de básica para mediana, o cara não precisa nem ser bom de moto. Uma viatura 4 rodas não consegue pegar ele. Não consegue por conta do trânsito. E se a viatura 4 rodas tentar pegar ele, isso vai colocar os policiais e as pessoas da vida em risco. Porque a chance dele fugir é muito maior. A motocicleta ela é um veículo mais ágil, ele retoma a aceleração mais fácil, ela entra em lugares, ela passa em corredores. Então, de uma 150 para cima, a viatura 4 rodas tem muita dificuldade de pegar no trânsito. É nesse tipo de ocorrência que a Rocan, o motopatrulhamento tático, tanto da Rocan quanto dos BAEPs, o 7º BAEP tem uma companhia de de patrulhamento de motocicleta com excelentes motociclistas. Os comandantes dessa companhia, inclusive, são braçais de Rocan do 2º Batalhão de Choque, e além de nossos amigos. Uhum. Então, a nossa ideia é colocar o nosso patrulhamento em grandes vias, em horários de trânsito, para coibir esse tipo de crime. Se você tem numa região onde você tem uma incidência criminal estudada já, de forma estatística, que aqui os caras roubam numa trezentinha, numa CB300, uma motocicleta de média cilindrada, e em tal horário. A gente intensifica o patrulhamento naquele horário até a gente pegar esse criminoso. E o dia que ele sair, a gente vai prender ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não tem problema. Ele vai voltar pra rua e a gente vai atrás dele. Saiu de menos. Cada vez que a gente conversa, a gente vê como se aproxima, né? As modalidades e a forma de atuar. Lá também, lá no
no Ceará, a gente tem um órgão da secretaria chamado SUPESP, que faz os levantamentos estatísticos, né? Principalmente dos crimes que eu acabei de, né, comentar, dos crimes contra a vida e contra o patrimônio. E a gente direciona também as equipes, né, para o atendimento nesses horários e locais que tem, que a gente chama lá de mancha criminal. Então, a gente faz a análise, né, o órgão faz a análise, então a gente já recebe os dados e aí a gente filtra isso e consegue colocar as equipes para atuar nesses locais de maiores índices criminais, da mesma forma que aqui é feito aqui, então, em São Paulo também. É importante os senhores até trazerem esses dados, né? Porque não existe combate ao crime sem esse mapeamento, esse trabalho de inteligência, né? Sim. E esse mapeamento ele não pode ser com base na experiência, na orelhada, né? Seria a palavra, né? No empirismo. Uma coisa que acontece, por exemplo, que é uma operação que a gente fez muito constantemente e as pessoas não parecem. E foi um dado que surpreendeu a gente. Ao contrário de algumas pessoas que acreditam na luta de classes, esse tipo de coisa, a principal vítima do criminoso é a pessoa, por incrível que pareça, o maior índice de roubo de celular e de roubo com utilização de motocicleta de baixa cilindrada é das 4 às 6 da manhã, em ponto de ônibus e na Zona Leste. Quem que tá num ponto de ônibus 4h30 da manhã? É o trabalhador. É o trabalhador, é a pessoa de mais baixa renda. Perder 2 horas de vida no trânsito para conseguir chegar no trabalho. A gente fez um trabalho muito forte em uma região onde foram identificados que era mais ou menos os mesmos criminosos atuando. Aí, beleza, se o ladrão ele acorda às 4 para roubar, a gente acorda às 3. E a gente conseguiu realizar uma série de prisões. E isso aí foi com base no estudo, porque na cabeça das pessoas, de forma empírica, o ladrão, o criminoso, ele vai atuar utilizando a sua motocicleta num bairro de classe média, média alta, num horário comercial, e de forma empírica a gente vai direcionar o patrulhamento. Não, o dia que a gente colocou no papel, a gente viu que existe um índice criminal muito grande no trabalhador, pessoas de baixa renda, bairros de periferia, entre 4 e 6 da manhã. Tanto que a gente atuou nessa área, realizou uma série de prisões. Com o tempo, esses índices eles modificaram. Aí o crime ele é dinâmico, né? Sim, sim. O ladrão viu que tá, na linguagem deles, que tá molhado, né? Os ladrões, os caras jogam nos grupos de WhatsApp, né? Tá molhado, tá molhado, tá molhado. Ele passa a atuar em outra região. Eles passam a atuar em outra região, em outro horário. E a gente vai atrás dele com o tempo. Mapeia e a gente vai atrás dele. Mas uma coisa que eu achei interessante, que a gente descobriu através de dados. A vítima do crime durante um tempo na Zona Leste era a pessoa de baixa renda num ponto de ônibus às 5 horas da manhã. E aí tá a importância também de registrar o boletim de ocorrência, né? Porque é assim que a gente vai ter os dados. Parte desses dados. Lá no Ceará, né, só para contextualizar, né, o Raio, ela é uma unidade especializada da Polícia Militar do Ceará. Então, a gente pertence à Polícia Militar do Ceará, porque às vezes a pessoa acha que a gente é uma polícia à parte, mas não é, a gente é unidade. Eu já fui da policiamento convencional, né, e hoje, né, desde 2012, né, tô no policiamento especializado. Lá no Ceará, a gente tem os vídeos de monitoramento. E aí também, né, foi constatado que os índices contra o patrimônio eram nesses horários. De manhã, né? E aí a gente conseguiu, né, fazer uma atuação nesses locais também com base em dados. Então a gente conseguiu realizar várias prisões, inclusive a gente apreendeu muitas armas de fogo também, os indivíduos transitavam nesses horários com armamento, com veículos roubados, além de realizar os assaltos aos trabalhadores que estavam aí nesse horário aí se deslocando para o trabalho. Então, através do vídeo monitoramento nos ajudou bastante também, né, desse dado estatístico, e hoje a gente tem equipes hoje também do Raio entrando 5 horas da manhã, justamente porque a gente tem essa percepção já no Ceará também, e a gente traz uma segurança maior para o trabalhador que está se deslocando. Então, nesses horários, a gente tem equipes patrulhando os corredores, né, que tem maior índice, né, de deslocamento populacional indo para o trabalho. Então, a gente também trabalha nesses corredores, justamente como bem trouxe aqui o senhor, né, que é essa análise aí do cidadão que está indo trabalhar, como o senhor diz, né, que baixa renda, que vai pegar um transporte público, e a polícia, né, diante desses dados, né, fez sua parte, e hoje a gente conseguiu diminuir bastante esse tipo de ocorrência. Eu imagino que no Ceará vocês também devam ter esse problema que a gente tem aqui. Faz umas 2 semanas,
soldado Mário da minha companhia participou de uma ocorrência, um acompanhamento de moto relativamente longo. Era uma Himalayan, uma moto da Royal Enfield. O moleque sabia tocar bem, demorou pra pegar, colocou os policiais em risco. A hora que pegou o ladrão, eles tinham acabado de roubar essa moto. Eram 2 criminosos, eles tinham acabado de roubar essa moto. Um era menor, o garupa era menor, mas o piloto, que era maior, ele tem, né? 5 passagens por roubo. Por roubo. 3 condenações, uma ele estava respondendo em liberdade, e a quinta foi essa prisão. A quinta vez que ele foi preso. É difícil, porque não dá pra dizer que a polícia não atuou. Ele foi preso 5 vezes. E estava na rua. Na quinta vez que ele foi preso, ele estava na rua. E é possível que esse indivíduo esteja em liberdade agora. Porque a gente acaba não acompanhando. O policial ele vai até a delegacia, quando o indivíduo ele vai para o sistema judiciário, o policial a gente não acompanha mais. Você vai saber do bandido ou do vilão depois, quando você vai quando depor vai prender no fórum. de novo, ou vai Quando prender de novo, ou quando né? você vê esse cara na rua de Isso. novo. Mas vamos lá, é possível que esse cara esteja na rua. Então, existe um nível no sistema de segurança pública, que assim, a polícia está trabalhando. Sim. Não dá para dizer que a polícia não está trabalhando. Ah, mas a polícia, houve uma falha da polícia porque esse cara roubou. Não, esse cara já foi preso 4 vezes. E ele estava na rua. Ele foi condenado por 3 roubos. No terceiro ele ficou preso. Eu não lembro agora quanto tempo ele ficou preso, mas assim, se for o padrão, né? Na linguagem do criminoso é 4 e 2, né? 4 anos e 2 meses. No terceiro ele ficou preso um tempo. Só que ele saiu, respondeu um 4º roubo, estava em liberdade quando ele foi preso pela 5ª vez. Então, no sistema de segurança pública, a gente também precisa de uma legislação forte. Porque assim, bem ou mal, ele foi preso essas 5 vezes. Será que em algum outro ele não fugiu? E outra, mesmo com ele tendo sido preso, alguém teve uma arma apontada na cara. Sim. Algum cidadão foi vítima de um roubo. E a nossa parte a gente fez. É a 5ª vez que esse cara é preso. Eu imagino que vocês devam viver isso aí também, né? Tem aqueles ladrões que você até conhece, né, no lugar, né? O que acontece, eu acho que não é muito diferente, né, no São Paulo, Ceará, mas o que a gente leva, o senhor mesmo comentou já aqui, é que a gente vai prender quantas vezes for necessário. Não tem problema. Porque o policial, ele tá na rua lá para trazer, né, segurança à população, realizar o serviço policial, e a gente se depara com situações dessas, como foi bem aqui comentado, e a gente lá a gente até internalizou isso, né, para poder o policial também não ficar desmotivado, que a gente vai, quantas vezes for necessário, a gente vai prender. A Polícia Militar do Ceará, a Polícia Militar de São Paulo, todas as polícias militares, né, fazem o seu papel institucional, e a gente vai estar lá realizando as abordagens, as prisões quando forem necessárias. E cada vez mais o crime também recrutando adolescentes, né? A gente tem visto muito, e não é para um furto, é para um roubo, é para um sequestro lá, roubo de carga e com arma pesada também. Você tem um modus operandi em algumas situações criminais de sempre o adolescente, o menor de idade, carregar arma. Por quê? A consequência penal para ele é absurdamente menor. Mesmo que ele mate uma pessoa, ele não tem uma persecução penal igual a do maior de idade. Isso é um problema com o qual a gente lida. Existe, sim, uma cultura principalmente em algumas periferias, uma cultura de, literalmente, valorização criminal. Eu não vou nem cantar, mas pega as letras de alguns funk. Os caras, as letras falam ostensivamente de roubo de motocicleta. Ostensivamente de roubo de motocicleta para levar no baile funk e quebrar a motocicleta. Tem um monte de vídeo que é só olhar no YouTube, internet, que o cara ele pega. Eu vi acho que antes de ontem, recebi pelo WhatsApp. Uma multistrada, uma moto de uma marca chamada Ducati, a moto se chama multistrada. A multistrada é o quê? Uns 200 mil? 250? Eu não lembro o valor da multistrada. Mas é uma moto muito cara. É uma moto muito cara de uma marca italiana. 2 moleques no baile funk, tirando de giro, né? Acelerando a motocicleta até o escapamento ficar vermelho. Aquela moto é dele. O moleque, ele mora numa favela, tá numa comunidade, tá num baile funk. Ele pagou 200 mil numa multistrada pra acabar com a moto? Não. E existe uma cultura, um monte de gente em volta batendo palma. Só que
do lado de cá, do lado do bem, também existe. Uma vez eu ouvi de um amigo meu uma coisa que eu achei muito interessante. Do mesmo jeito que você tem uma cooptação do crime, um amigo meu que é civil me falou, uma vez falou o seguinte, Tiago, quando você vai na festa fantasia do seu filho, tem um filho de 9 anos de idade, você vai ver um monte de criança fantasiada ali na festa fantasia. O Homem-Aranha, o Spider, Superman. o Superman, o Capitão América, o Hulk, etc. E tem aquelas crianças que tem mais aquela coisa mais tátil, né? Aquela paixão mais tátil, que é profissões. Você vai ver médico, bom, saúde em geral, né? Dentista, etc. Bombeiro e policial. Você já viu alguma criança ir pra uma festa, fantasiada de executivo de sucesso? Então, a nossa profissão ela também envolve uma paixão. É verdade. Ela também envolve uma paixão. As pessoas que assistem o podcast aqui, todo mundo ou tem pelo menos um amigo que tem um moleque aí vai entre 6 e 12 anos que é amarrado, que sonha em ser polícia. Então, do mesmo jeito que você tem uma cooptação do mal, você tem sim uma paixão, uma vontade de Isso, servir, comandante, que isso é onde aí, a gente se acha, né? quando a gente faz um trabalho certo, direcionado, a gente consegue atrair ainda mais a população e principalmente, como o senhor falou aqui, as crianças. Lá no Ceará, o raio ele tem uma aceitação enorme, principalmente com as crianças. Então a gente recebe aí muito pedido, assim, porque as crianças fazem aniversário com o tema do raio. Se colocar no YouTube aí, você vai ver vários, como o senhor falou aqui. Então, o pessoal liga, manda mensagem, pedindo para a equipe passar lá. Legal. E então a gente vê de fato aí o trabalho sendo realizado. Não só o trabalho operacional, mas também de aproximação com a população, né? Trazer a população para perto da gente. Porque a gente mostra para a população que tem outro caminho, né? O caminho do bem também, como o senhor falou aqui, né? E a gente tem essa grande satisfação lá no Ceará, então tem bastante isso, essa aproximação. As crianças fazem tema, convidam as equipes, aí quando tem a oportunidade, a equipe lá passa lá no local, então é bastante valioso para a gente também, porque a gente reconhece no olhar das crianças, né, que a gente está no caminho certo, que a gente está verdade. trilhando o caminho certo. Se tá, alguma coisa a gente está fazendo correto, porque a gente tem a aceitação da população e a gente tem a aceitação das crianças. Então, isso aí reflete aí o trabalho bem feito, né, como o senhor também bem comentou aqui. Acho que sobre o assunto... Isso. A gente vê que tem muita curiosidade sobre o policiamento lá dos senhores engarupados, né? Tem muitos vídeos que acabam Isso. viralizando na internet também. Quais são as peculiaridades e por que os senhores sentiram essa necessidade? A gente entende que o garupa, ele traz algumas vantagens. A primeira vantagem é a segurança, porque qualquer abordagem, a gente vai ter um policial que vai estar livre das funções motores, de estar pilotando, freando, acionando embreagem. Desculpa. Então, ele vai estar livre das funções motoras para poder executar a abordagem, acionar a rádio, verbalizar. E muitas vezes a informação, ela antecipa a ação. Então, eu consigo direcionar, tá tendo um apoio, o garupeiro está conseguindo modular, perguntar onde é que o policial está precisando de um apoio, onde é a ocorrência, a CELP está passando, então ele a efetividade em relação à comunicação é melhor. Né? Como eu falei aqui inicialmente, ele está livre das funções motores de estar pilotando, segurando o guidão, acionando a manete de freio. Então, ele traz várias seguranças, além do efeito psicológico. Né? O garupeiro, ele traz um efeito psicológico tanto para a população, que traz a maior sensação de segurança, porque demonstra, né, mais equipado, ser mais tático, bem como também contra os indivíduos que tentam, né, ir contra as leis. Eles lá no Ceará, eles respeitam bastante lá o raio, porque é uma atuação enérgica. Vocês podem ver aí nos vídeos aí, né? Então, quando o comandante da equipe, ele dá o sinal para realizar a abordagem, quando o 03, que é o que leva o garupa, ele desloca à frente. Quando ele dá o primeiro toque de sirene, o garupeiro já está com a linha de tiro apontando para o indivíduo que vai ser abordado. Então, se ele tentar uma possível reação, o garupeiro já está ali de pronto lá para evitar
essa justa agressão. Então, isso traz maior segurança para a equipe, inclusive para o abordado também, Com né? certeza. Porque ele não vai tentar ali nenhuma reação, porque ele já está rendido. Então, até o infrator, lá a gente tem lá, algumas vezes, o serviço de inteligência passa algumas informações para a gente e eles mesmos comentam, né? Que a gente lá tem uma atuação bastante profissional. O cara se rendeu, a gente abordou lá, o cara se rendeu. Muitas vezes a gente aborda lá, pergunta armado, tô. Ajoelho, tira a arma, algema, tira a arma, continua a abordagem, chama a viatura para fazer a condução, delegacia. E, infelizmente, quando o indivíduo tenta contra a polícia, né, o policial também é cidadão, é pai de família, Tem né? que voltar pra Ainda tem casa. que voltar para É. casa e às vezes a gente tem que combater o mal, né, da forma que é possível. Então, quando eles tentam a sorte lá também, então, graças a Deus, a gente tem um índice bastante positivo que nosso policial volta vivo para casa. Uma coisa que foi observado quando a gente testou o policiamento em garupada aqui é que realmente, quando quando você vai realizar uma abordagem e a moto engarupada se desloca à frente, mesmo que a motocicleta do criminoso ou da pessoa que vai ser abordada esteja armado, ele não vai tentar a sorte porque ele já tem pelo menos uma arma longa apontada para ele. Até uma linha de tiro, Estranhamente, estranhamente não, de forma irônica, esse aumento na força diminui o confronto. Por quê? Uma coisa é uma moto engarupada, um indivíduo armado, ele olha, puta, os caras vão, a polícia vai me prender, eu vou pra cadeia. Aí ele olha pra trás, ele vê os 3 policiais, num primeiro momento, os 3 com a mão no guidão. Eu vou dar um tiro pra fugir. Aí, mesma situação no raio, ele olha pra trás, tem um fuzil apontado pra ele. Ele não vai atirar. E da mesma forma, capitão, muitos indivíduos eles atuam em dupla. Né? E o garupeiro, notadamente... Normalmente quem vai trocar tiro é o garupa. É o garupeiro, ele que anda armado. Então, aí você vem com um policial que o senhor falou, ele tá lá, com a mão no guidão, e ele vai para trás, quem tem a vantagem é os indivíduos. Então, eles estão na vantagem. E a gente entende que o policial sempre tem que estar na vantagem. Sim. O policial militar que tem que estar na vantagem, o policial civil que tem que estar na vantagem. O patrulhamento de moto, ele tem algumas peculiaridades que são muito diferentes. Por exemplo, uma coisa que a gente aprende, quando você vai abordar uma moto, num primeiro momento, o que pode te oferecer risco, é óbvio, são as mãos. Só quando você vai abordar uma moto, você olha, as mãos do indivíduo estão no guidão da moto, não estão nos manetes, então... Sinal de parada. Vocês devem observar isso daí também, principalmente em moto de alta cilindrada. Quando o cara vai parar, o que ele faz? Embreagem, vai bater nas marchas para baixo. Quando o cara vai empreender fuga, o que ele faz? Embreagem e ele bate uma marcha para baixo. Que a gente fala que encheu o motor da moto, né? Que ele coloca a moto numa situação de operar em alta cilindrada, de pilotagem mais rápida. Então, a gente aprende com o tempo. Você não aborda a moto olhando para a mão do cara, você aborda olhando para o pé. Entendi. Você olhou para o pé. E normalmente, o máximo possível, você sempre aborda pela esquerda, que é onde ficam as marchas da moto. Bateu o olho, para, encosta ali na frente. Isso aí é meio padrãozinho. O cara olha pra trás, você percebeu, ele bateu uma marcha só pra baixo, fecha o capacete que ele vai empreender fuga. Fecha o capacete e acompanha que ele vai empreender fuga. O cara, quando ele vai parar, o que ele faz? Trava, bate tudo as marchas pra baixo, aí você sabe que ali ele já não tá, desliga a moto, desce, realiza o procedimento. O cara, quando ele vai, não é? Aquele padrãozão. Ele olha pra trás, ele bate uma marcha, nessa hora você já fecha o capacete. Fecha o capacete que ele vai se evadir. Preparado. Culturalmente, lá no Ceará, os indivíduos não, talvez devido ao modo de policiamento que a gente utiliza. Vocês têm bem menos acompanhamento, né? Isso, bem menos lá. Então, os indivíduos lá dependendo da situação, o indivíduo lá que está à margem da lei, ele sempre tenta fugir, né? Sempre tenta. Que é o normal, né? Ele tenta, né? Mas a gente tem um baixo índice de acompanhamento, justamente porque, notadamente, a gente usa motocicletas de maiores cilindradas, a questão do garupeiro, o cara não quer tentar a sorte. Porque tem medo de tomar um tiro. Entendeu? Não quer tentar a sorte. Então, a gente consegue... Por isso que eu digo que acaba sendo também... A pessoa não entende como é que é mais seguro para abordar também, porque evita uma possível reação dele, evita uma possível
uma tentativa de fuga que muitas vezes acaba com o acidente do indivíduo que está fugindo. Né? Isso Porque quando não atinge algum É, outro que nem... e às vezes ocorrência. acontece, às vezes tem um efeito colateral, acertar um cidadão, É o atropelação. mesmo raciocínio que eu falei sobre o garupa, né? O excesso de força, ele gera segurança. Uhum. No segundo de choque, e as tropas de motopatrulhamento tático, elas utilizam motos de cilindrada mais alta. As tropas que operam com motocicleta nos batalhões diários, eles utilizam motos de menor cilindrada. Então, o indivíduo, quando ele olha para trás e vê uma moto, eu vou falar a marca porque é uma viatura que hoje está sendo abandonada. Ele olha para trás e vê uma Lander. Uma moto legal, mas uma moto de cilindrada mais baixa, uma moto mais fraca. Uhum. E ele tá numa CB300, numa Scrambler, vai, ele tá numa Hornet, numa 600, vai. Ele olha, ele fala, meu, esse polícia ele não vai me prender. Eu vou fugir desse cara. Aí você vê aqueles vídeos, daqueles acompanhamentos intermináveis, que você fica meia hora atrás do cara, colocando todo mundo, os policiais e as pessoas na via em risco. E acontece também de fazer só pra ter o vídeo? O criminoso... Só pra engajar no YouTube, alguma coisa a nesse gente já sentido? pegou, Tá tendo? a gente já viu situações na internet. A gente acompanha muito, né, esse tipo de coisa. Não sei se isso daí, se essa modinha já chegou no Ceará. Não. Mas, ó, do cara com uma moto de alta cilindrada, normalmente com nada irregular, normalmente é cara com habilitação, a moto tá licenciada, ele pode ter uma ou duas anotações criminais, mas não está procurado, ele não tem nenhum mandado de prisão. O cara, ele sai, ele observa uma equipe policial de motocicleta, ele faz algum comportamento, normalmente ele chama no grau, né? Ele empina a moto na frente da equipe pra ser abordado, pra filmar, pra aparecer no YouTube. A gente anda de moto, né? A gente sabe da adrenalina. Sim. Mas isso aí já é um comportamento que é um pouquinho pra mais. Porque assim, como aconteceu, acho que foi no 22, faz uns... Eu não lembro quanto tempo faz, 22 mas Zona Sul também, no né? 22 também, começo da Zona Sul de São Paulo. Foi numa alça de acesso da Avenida Ibirapuera. O indivíduo, ele para fazer graça, ele chamou uma Pra gerar o abordagem, acompanhamento mesmo. ele iniciou um acompanhamento, ele começou a ser perseguido por uma equipe de RPM do 22, ele acessou sentido a 23 de maio, numa alça de acesso, ali ali ela chamou Washington Luiz, né, a 23 de maio. Ele acessou uma contramão para tentar se evadir da equipe policial e ele bateu de frente no carro e morreu, entendeu? E assim, ele expôs a vida dele mesmo em Sim. risco, mas ele podia ter matado alguém dentro do carro. Com certeza, Ele podia ter batido de frente comigo de moto, com certeza. entendeu? Ele podia ter matado uma outra pessoa. E aí pra ter visualização na internet. Pra fazer graça. Então, assim, é um comportamento de risco, mas... E aí é outra vertente que o policial também tem que lidar no dia a dia, né? É combater o criminoso, cuidar das pessoas que estão ali no trânsito também, pra não acabar se envolvendo em nenhum acidente. Quando o indivíduo ele empreende fuga, ele não coloca só a vida dele em risco. Ele Com coloca a vida certeza. em risco, a vida dos transuintes que estão passando, do cidadão que está ali, bem como do policial que está atrás de realizar a abordagem, que às vezes a gente não sabe se é só por esse motivo. Né? Com certeza. O indivíduo vê uma equipe policial e empreende fuga, o policial vai achar que a moto é roubada, o cara cometeu algum assalto. E aí começa um acompanhamento desse, ele coloca em risco várias vidas. Ó, um outro vídeo que eu vi também é no interior do estado. Araraquara, Bauru, eu não consigo lembrar agora, mas é interiorzinho. 2 indivíduos se evadindo de uma viatura numa motocicleta de baixa cilindrada, numa CGzinha, por causa de habilitação e porque eles estavam sem capacete. Uhum. Eles perdem o controle de uma curva, batem numa pessoa, depois batem numa árvore. Eles fraturaram, fratura exposta na perna de um senhor de 70 anos de idade, e os 2 indivíduos morreram. Olha Acho o que eu vi esse tamanho vídeo da aí, até tem um responsabilidade. cara filmando que tá vibrando, Tem né? um cara filmando que o cara ainda Tá fala, vibrando. acertaram o tiozão, pá, Aí tudo. ele fala primeiro lá, Ele fala- ele começa vibrando lá porque os caras estão fugindo. É. Aí quando os caras fazem uma curva à direita, aí tem um senhor atrás de uma Joga árvore. pra acerta o direita, senhor. eles acertam uma pessoa, depois eles batem. Os 2 morreram que estavam sem habilitação. E faz isso porque tem plateia, né? Consegue o público lá. Então, só que só se vive Que uma vez, né? risco, exatamente. Só se vive uma vez. E a moto é uma das poucas leis que não precisa ser alterada e que ela é
indiscutivelmente sempre seguida é a lei da gravidade. A moto, ela tem uma coisa chamada equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Se você não sabe o que você está fazendo, você vai para o chão. E se você não sabe para onde você vai, ao contrário do carro, que você tem uma lataria te protegendo, todo mundo conhece esse ditado: o para-choque da moto é o motociclista. Sim. Então, principalmente jovens que desafiam a lei abertamente, assim, às vezes, por causa de uma coisinha ou outra, ele pode até saber que, como a gente tem uma situação penal muito frágil, que ele vai ser evadido da viatura por meia hora, ele vai colocar todo mundo em risco e ele não vai ser preso. Ele não vai tomar uma pena privativa de liberdade, porque o nosso Código Penal não prevê isso. Mas uma lei que é revogável é da gravidade. É da gravidade. Se ele for pro chão, ele vai se quebrar inteiro. E simples assim. E às vezes pra nada, por causa de visualização. Certeza. Entendeu? Por causa de fazer graça. Exatamente. Senhores, estão caminhando aqui para o final, né? Agradeço a presença dos senhores, mas antes vou deixar essa câmera aqui para uma mensagem final, para um recado, de repente algum assunto que a gente acabou não abordando nesse tempo aqui do PMcast. Pode ficar à vontade. Não, bicho, você não sei o que eu falo agora, não. Você não esperava, não. Primeiro é agradecer, né, a Polícia Militar de São Paulo, né, especialmente aqui ao Capitão De Pieri, em nome da Rocan, pela oportunidade de vir aqui partilhar um pouco do nosso conhecimento, né, lá no CP Raio, falar um pouco do modo patrulhamento tático, né, do processo de policiamento com motocicletas. Então, foi de grande valia e importância pessoal e institucional estar aqui nesse momento, né, partilhando esse conhecimento. Vou levar muito aprendizado lá para o Ceará, né? Espero aí recebê-los mais lá também, né? Lá, e a interação, a gente sempre tem a oportunidade de também estar mandando policiais nossos aqui para a Rocan, para a gente absorver e continuar cada vez mais essa integração, porque ganha a polícia, as polícias militares ganham, a população também, porque a gente consegue entregar um melhor serviço. Então, né, mais uma vez reiterar aí, né, para aqueles que querem conhecer um pouco mais do policiamento com motocicletas, que quiserem se arriscar lá, fazer o curso, né, que é lá o nome do curso é CEPM, que é o curso especial de policiamento com motocicletas. Os policiais de qualquer, não só de São Paulo, mas de qualquer, né, estado lá que trabalha nesse tipo de processo de policiamento estão convidados a partilhar lá do nosso conhecimento, que é o conhecimento a gente tem que difundir, né? Tem que difundir, tem que passar para frente também, para a gente poder capacitar outros policiais e cada vez mais a gente conseguir agregar conhecimento. E é o que eu sempre digo, toda vida que a gente tem essa interação entre as polícias, a gente agrega alguma coisa de importante e a gente melhora como pessoa e melhora como instituição. Então, só aqui agradecer o convite de poder aqui também conversar com você, né? E com todos aqueles que assistem aqui esse canal, bem como o convite aqui do Capitão De Pieri e da Rocan de São Paulo. E a Polícia Militar do Ceará tá nas redes sociais, comando? Tá, a gente tem a gente faz. Pronto, quem quiser acompanhar a Polícia Militar do Ceará, pode entrar no @ Polícia Militar do Ceará. E a do Raio também é verificado lá, a nossa conta, as duas contas são verificadas, porque às vezes o pessoal faz aquelas contas do pessoal, admiradores, tem muitos admiradores e tal, não sei o quê, então as duas contas são contas verificadas, a do Raio é CP Raio PMCE. Então, quem quiser acompanhar a gente, ver um pouquinho lá da nossa instituição, tanto da polícia quanto do Raio, pode estar nos seguindo aí nas redes sociais. Legal. E partilhar aí do nosso dia a dia, que a gente gosta lá também de mostrar um pouco como é que funciona o nosso tipo de policiamento. Muito legal. Capitão, o espaço é do senhor agora. Um recado para todos os motociclistas, mas em especial para os motociclistas policiais. Uma coisa que foi muito explorada ontem no simpósio de policiamento com motocicleta eu atuo na área operacional, na Rocan especificamente, há 16 anos. Então, tudo que passa na cabeça dos senhores eu sei. Às vezes, não vale a pena. A gente tem que se cuidar e a gente tem que voltar para casa. Sempre vai ter algum bandido de moto. Mas cada um dos senhores é extremamente único para sua família. Toda vez que você bater uma marcha para baixo, que você enrolar o cabo, né? Que você acionar o acelerador até o fim, você lembra que amanhã vai ter 10 ladrões em cima da moto, mas para sua família, para as pessoas que te amam, para seus companheiros de profissão, você é único. Então, todas as vezes que você perceber que você vai se colocar numa situação de risco, todas as vezes que o indivíduo que você está acompanhando roletar, atravessar o farol vermelho sem olhar, lembra
que você tem que voltar para casa. Você é único para sua família e para as pessoas que te amam. E para os motociclistas, de uma forma geral, uma boa parte da gente se cuidar na moto tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso comportamento de forma ativa, tá? Aos meus irmãos policiais que operam de moto em todo o estado, o convite está aberto. Estágio de RPM e o curso de Rocan. Venham lá, é um curso um pouco mais puxado fisicamente, corre, tem um tratamento um pouco mais envolve. Se eu falar isso, você vai afastar o pessoal. Mas é Rusticidade. gostoso. Não, mas já tem que avisar. O curso do Pra não raio também. comprar- É pra não comprar o ingresso pro filme errado. É, né? pra não Exato. comprar ingresso pro filme errado, pra ninguém falar, ó, puta, meu, vim de besta, eu não sabia que era assim. O curso do raio também é um excelente curso, policiais nós fizeram, mas também é um curso que explora muita parte de rusticidade. Meu irmão, o Cabo Pimenta lá, ele perdeu 9 quilos, né, nos 3 meses de curso. Mas é porque... 6 semanas, né? 6 6 semanas. semanas, mas salientando que é um curso bastante técnico. É extremamente mano, técnico. E a moto, ela já faz, assim, boa parte do trabalho, né? É. Porque o policial tem que fazer no curso, a gente, né, coloca em situações de fato extremas para que, naquele aquele ditado, né? Treino difícil, né? Treino difícil, combate fácil. Isso mesmo. Então a gente faz o máximo ali de absorver o máximo de conhecimento para o policial para que ele de fato saia com as habilidades. E aí a moto já faz o serviço, que o cara tem que subir barranco, tem que subir escada, fazer off-road na areia, Mas fazer vocês uma não trilha gastam na tudo, serra. Mas vocês têm uma excelente moto lá, vocês operam com uma moto muito interessante. E agradecer, Tenente Alcântara, que Com certeza. veio aí a nosso convite. Alcântara, obrigado pela sua participação, por você acrescentar alguma coisa, enriquecer o conhecimento dos nossos policiais, dos nossos operacionais. Você viu que ontem o auditório estava cheio, tinham mais de 300 Que legal. profissionais de patrulhamento com motocicleta. Guarda Civil, PRF, Polícia Rodoviária Federal, os amigos do Exército e muitos policiais da Uhum. Polícia Militar do Estado de São Paulo que operam com motocicleta. Queria agradecer muito a sua contribuição. Queria que você mande um abraço para os nossos irmãos motociclistas lá no Ceará. Porque assim, no final das contas, é aquela frase que foi dita ontem. Muitas vezes se esquecem da classe do guerreiro, até o inimigo estar nos portões. E num mundo onde fica um monte de gente fazendo malabarismo pro rei, num mundo onde fica um monte de gente ligada em coisas diferentes, nós, os policiais em cima da motocicleta, somos o guarda da muralha. Somos o homem que tá no muro, esperando o inimigo vir, defendendo a população. Ao custo da nossa integridade física, ao custo do sol que a gente toma, as hérnias que a gente tem nas costas, com certeza no seu batalhão de motociclistas, assim como no meu, em nenhum outro grupo de combate ou de policiamento, você vai ter tanto pino num lugar só, não é verdade? Isso mesmo. Então, mesmo com todo esse preço, cada motociclista policial do raio como da Rocan, a gente tá na rua para defender a população. Eu acho que uma coisa, comandante, que todo policial motociclista tem é a vontade de bem servir a sociedade, onde quer que esteja, né? E a gente tem isso lá na unidade, e a gente percebe isso aqui também na Rocan, que o policial que trabalha na motocicleta, ele é diferenciado. Até porque ninguém em sã consciência profissional vai se arriscar a 150 por hora numa avenida com o trânsito quase parado para às vezes pegar um bandido que não roubou você, nem ninguém da sua família. Não é pessoal, não é pessoal. A maioria das nossas, 99% das nossas atuações, elas não são pessoais. Você tá em cima da moto, arriscando a sua vida, passando o trânsito. Não roletando, né? Mas ultrapassando o farol vermelho, existe uma técnica na qual você joga a motocicleta para ganhar a perpendicular da via, para daí aí você bate uma marcha para daí você acelerar. Você não faz igual o criminoso, que simplesmente passa reto. Sim. Mas você não tá passando um farol vermelho a 120 por hora. Aliás, você está passando um farol vermelho a 120 por hora, você está pegando um corredor, você está num acompanhamento em alta velocidade em cima de uma moto, na qual você também pode morrer, se você atingir um objeto estático, por uma pessoa que você nem conhece. Então, assim, o que a gente faz o que cada motociclista policial nesse Brasil faz é um negócio extremamente admirável. Verdade seja dita, também estamos nessa Isso que eu ia dizer pela aqui. velocidade, né? Claro. Também é bom. Quem falar que a o cara tem adrenalina que é ter- ruim é isso que eu ia dizer, mentira. O cara tem que ter, o policial tem que ter paixão mesmo, vontade. Tem que ter paixão, tem que né? gostar de moto, tem que gostar do que faz. motocicleta, né? Porque como foi bem dito aqui, bem falado, né?
E o cara tá se arriscando ali sendo a motocicleta e também tem que gostar. Tem que gostar. Né? E tem que saber. Porque às vezes também a gente vê muito isso lá no Ceará. Tem vários policiais que querem vir pro raio. Sim. Mas a atividade com motocicleta não é para policial. E às vezes ali, até durante um curso, a gente faz essa análise, que eu acredito que aqui também na Rocan faça, Sim. e aí o policial ele não entende, mas está tomando aquela decisão pro bem-estar dele. Porque não basta só, às vezes, a vontade, a paixão, né? No O cara curso tem de que ter a Rocan, a capacidade gente já técnica teve também. alunos que, ao perceber que realmente o policial era braço duro, né? Uhum. Padecia, não tinha habilidade nenhuma na motocicleta. A gente devolveu o policial para a unidade, inclusive com a recomendação de que ele não seja empregado em Que é policiamento pra com moto. segurança dele E também, é pra né? segurança dele, pra segurança dele. Bem ou mal, a gente é responsável por esse menino. Sim. Às vezes o menino tem uma vontade, adora moto, mas assim, ele não nasceu para aquilo. Uhum. Esse passarinho não vai voar e pronto, acabou. Você recomenda, você fala, não, é viatura 4 rodas, põe ele em outra modalidade, porque senão esse menino vai se machucar. E comando, pra quem quiser conhecer mais do trabalho da Rocan, tá nas redes sociais também? @2BPCHQ, segundo Batalhão Muito de bom. Polícia de Choque, 2BPCHQ. É o Instagram do batalhão, tem bastante. A gente tem postado bastante coisa, inclusive, do trabalho da Rocan e do trabalho do simpósio, dos eventos ligados ao aniversário de 43 anos da Rocan. Muito obrigada pela participação dos senhores. Fica o convite, então, para conhecer mais da Polícia Militar do Ceará e do Raio. Raio. E também da Rocan aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O PMcast Força Pública em Marcha vai ficando por aqui. Não deixa de seguir a Polícia Militar nas redes sociais, só procurar por @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo e até o próximo episódio.